Aleluia. Agora vamos ficar de pé e vamos ler um texto muito conhecido, que todas as crianças conhecem. É o Salmo 23, o verso 4. Hoje a nossa palavra vai ser pequena, mas nós vamos gastar mais tempo em oração, amém? Salmo 23, verso 4. O que diz aí? Só o 4. Ah, tá, o 4, perdão. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me tranquilizam. A tradução dela fala assim: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte. A minha tradução fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, temor nenhum, nada, porque tu estás comigo. Amém? Deus te abençoe. Podem assentar. Hoje a palavra será passando pelos vales. O que o Salmo 23, 4 fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mesmo passando no vale da morte, nós não temeremos mal algum, porque nós temos um Deus que está conosco. E nós vamos falar sobre esses vales. O que é um vale? Vale é um lugar, pode ser lá embaixo, ele pode ser profundo, ele pode ser raso, ele pode ser estreito e ele pode ser largo, mas ele é um lugar lá embaixo e ele não deixa de ser vale. Muitos homens de Deus na palavra do Senhor passaram por vales na vida deles. E eu estive olhando quantos passaram lutas nesses vales. Davi, ele venceu Golias. Quantos lembram que Davi venceu Golias? Foi lá no vale que Davi venceu Golias. Elias, ele venceu os profetas de Baal lá no vale, lá no pé do Monte Carmelo. Elias venceu os profetas de Baal. Gideão, com 300 homens, eles venceram 135 mil soldados. Mas a guerra dele foi lá no vale. Josué, ele venceu os seus inimigos lá no vale de Ai-Jalon. Ele venceu os amorreus. Ele venceu lá no vale. Lembra daquele texto quando fala que Josué orou e o sol parou? Foi lá no vale, no momento de guerra, no momento de luta, Josué venceu. E Jesus, as últimas horas de Jesus, ele estava orando lá no vale de Cedron, ou Cedron. Jesus sempre passava por aquele caminho para ir para Jerusalém. Ele sempre passava naquele vale. E especificamente no dia em que ele orava, sentindo a agonia da sua morte, ele estava lá no vale, lá no Monte das Oliveiras, lá no Getsêmani, que era o jardim, no pé do Monte das Oliveiras. E naquele jardim era um vale. E Jesus passou as últimas horas da vida dele orando no vale, sentindo a agonia. E ele, aquela hora, ele atravessou o vale para o outro lado, quando ele terminou de orar. E aí vieram os soldados, e veio Judas, e traiu Jesus. Na hora daquela agonia, lá no vale, lá no Getsêmani.
Aquele vale, ele estava associado a luto, a escuridão, a tristeza, a angústia profunda, a agonia da morte. Jesus também passou pelo vale. E o que é passar pelo vale? É passar por momentos de lutas, passar por momentos difíceis, passar por momentos de guerra. É no vale. É quando você se sente que você está deitado. Quando você está no seu momento de maior luta na sua vida. É um vale que você está passando. E eu queria te perguntar nessa noite. Qual que é o vale que você está passando hoje? Você veio aqui à igreja hoje à noite. Você está passando por algum vale, algum momento difícil? Às vezes nem é com você mesmo, mas você está lá no vale, espremido, orando por alguém. Por isso que Jesus te trouxe aqui. E Deus me levou a meditar na palavra sobre 3 vales. 3 vales. Primeiro vale, vale de Baca. Segundo vale, vale de Jaboque. Terceiro vale, vale de ossos secos. Fala para o teu irmão aí, vale de Baca, vale de Jaboque e vale de ossos secos. Vale de Baca significa o vale do choro, o vale árido, o vale desolado. É muito difícil passar por esse vale de Baca, irmãos. É muito difícil. Às vezes você passa sozinho no vale de Baca. Às vezes você passa chorando e ninguém sabe que você está chorando no vale de Baca. Você deita no seu travesseiro, no seu vale de Baca, o vale da angústia, o vale do choro, e ninguém sabe. Ninguém sabe o vale da dificuldade da sua vida. Ninguém sabe o vale que você está precisando que tenha uma saída. Você nem vê a saída desse vale. É o vale do lamento. É o vale das lágrimas e do choro. Talvez você passa hoje por um momento de dor, de tristeza, de angústia, de choro. Irmãos, quem aqui nunca passou por um vale de choro? Eu já passei. Vale do choro, vale difícil de atravessar, difícil, agoniante. Vale de angústia, de aperto. Quantos de nós não passamos por esse vale? Vale da decepção, vale da tragédia, vale da traição, vale do desengano, vale das adversidades, vale dos obstáculos, vale que tem muita pedra no caminho, seco, árido. Não tem como você andar, você anda tropeçando. Mas Deus sempre nos dá forças para caminhar por caminhos difíceis. Amém? E a gente sempre vai vencendo. A gente sempre vai levando a bandeira de vitória, mesmo com choro. A gente sempre vai olhando para cima. A gente sempre vai olhando para o céu, olhando para Sião, que é o nosso destino, a nossa morada. Porque aqui tudo passa, vai passar. Fale para o teu irmão aí, vai passar. Você vai romper. A sua vitória está com Jesus, nas regiões celestiais. E o Salmo 21, ele diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sempre quando Davi passava a luta nos vales, ele escreveu esse salmo,
Certamente ali vinha exército de tudo quanto é lado, e Davi sempre com guerra, com luta, e ele olhava para cima e falava: Senhor, me envia o socorro. O Senhor que me criou, o Senhor que fez tudo, o meu socorro vem de ti, que fez os céus e a terra. Eu quero que você fale para o teu irmão aí: o monte é o objetivo, mas a guerra você ganha nos vales. Então, olhe para cima. Amém? O nosso alvo é lá em cima. A guerra a gente trava ela aqui embaixo, mas a nossa vitória é Jesus quem dá para nós. Amém? Segundo vale que eu queria te falar hoje é o vale de Jaboque. Quantos lembram desse vale de Jaboque? Vale de Jaboque é o vale que Jacó lutou. Por isso que nós cantamos aqui hoje: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, me dá a minha bênção. Lá no vale de Jaboque foi a luta de Jacó. Eu queria ler Gênesis 32, do 22 ao 30. Gênesis 32, do 22 ao 30. Por favor, Alexandre, para ler aqui na Bíblia eu tenho que pôr meu óculos. Lê na minha. Gênesis 32, de 22 a 30. De 22. Labão segue no encalço de Jacó. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó, por 7 dias de viagem, e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes. Na mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou, na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não deixarei ir, enquanto você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém? O verso 22 diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. No 24 diz, Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Lá no vale de Jaboque, era o lugar da mudança. Lá no vale de Jaboque, foi o lugar que Jacó ficou sozinho com Deus, lutando com Deus. Ele estava ali naquele lugar de confronto, naquele lugar de mudança de caráter, porque Jacó foi trapaceiro. Mas Jacó, naquela hora, ele precisava da bênção do Senhor. Ele ia se encontrar com seu irmão e ele estava com medo do seu irmão.
E ele pegou sua família e falou: atravessa, vai na frente, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui pedindo e orando ao Senhor, nesse vale de Jaboque. E Jacó, naquele momento, o orgulho dele foi lá embaixo. Ele se humilhou diante de Deus. Naquele lugar, no vale de Jaboque, era o vale da transformação de caráter. Foi aonde Jacó abandonou o seu orgulho e se humilhou na presença do Senhor. Ele se rendeu na presença do Senhor. Eu preciso do Senhor agora, Senhor. Esta é a minha hora contigo. Esse é o meu momento contigo. Nesse vale de Jaboque. Nesse vale que ele tinha que se render ao Senhor. E Jacó se esvaziou de si mesmo. E neste vale é que nós prostramos diante de Deus. No vale de Jaboque é o vale que nós buscamos a presença do Senhor. No vale de Jaboque nós buscamos a face do Senhor. Fale para o teu irmão aí, saia do vale de Baca e entre no vale de Jaboque. E fique lá. Não precisa ter pressa não. O vale de Jaboque é o lugar que você vai ficar sozinho com o Senhor. É no vale de Jaboque que você vai se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, eu agora preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso sair do vale de Baca. Eu preciso sair do choro. Até você ser tocado pelo poder de Deus, pela presença do Senhor. E Jacó chamou aquele lugar, o vale de Jaboque. Ele chamou aquele lugar de Peniel. Porque naquele vale de Jaboque, ele viu Deus face a face. E aquele lugar, ele chamou de Peniel, que era Deus com ele, face a face. Muitas vezes, nós não só precisamos buscar as nossas bênçãos, não. Mas muitas vezes nós precisamos entrar para dentro do quarto e falar: Senhor, eu estou aqui para buscar a tua face agora. Eu quero que o Senhor me mude, me transforme, muda a minha vida, muda o meu temperamento, muda o que eu faço de errado. Eu preciso sair do choro, mas eu também tenho que ser transformado pelo teu poder. Então fique no vale de Jaboque e encontre com Deus aí, igreja. Aleluia, Jesus. E Deus naquela hora, Jacó lutou tanto com ele, que Deus falou: tá bom, Jacó, eu vou tocar em você, que é para você nunca mais se esquecer, que você precisou de mim, e eu te toquei, e eu te mudei, e vou mudar até o seu nome. Você não vai ser mais Jacó, trapaceiro, mas você vai chamar Israel. Você agora é príncipe, porque você lutou, você é um guerreiro. E Deus mandou Deus mudou o nome dele, tirou de trapaceiro, tirou de Jacó e colocou Israel, porque ele lutou com Deus face a face. Agora ele não era mais enganador, ele era um servo de Deus, temente a ele. Então nós precisamos ficar um pouco no vale de Jaboque e entrar nessa Peniel aí, ficar com o Senhor, mudar a nossa postura diante do Senhor. E o terceiro vale, você vai sair do vale de Jaboque. E aí você vai entrar no vale de ossos secos. Mas como é isso? Entrar no vale de ossos secos. Aleluia! Eu vou ler aqui. Ezequiel 37. Ezequiel 37. De 1 a 10.
veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E aí eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vento dos quatro cantos, ó Espírito, e sobre esses mortos, sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Sabe o que significa o vale de ossos secos? Significa o vale da fé. Aleluia. Agora você saiu do choro. Você buscou a presença do Senhor. Você guardou o depósito lá no céu diante do Senhor. Aí Deus fala assim agora para você: levanta, fica de pé, profetize, acredite no seu milagre. Te palassurianda lamastérias. Porque você já passou, já está em comunhão com Deus. Você tem depósito guardado lá no céu. Você já levou as suas orações lá no céu. E agora Deus diz para você: profetiza. Vai acontecer o teu milagre. Deus levou Ezequiel em espírito e mostrou que onde existe morte, Deus traz vida. Fala aí: onde existe morte, Deus traz vida. Onde existe derrota, Deus traz vitória. Em nome de Jesus. Deus levou Ezequiel para profetizar vida. Da multidão de ossos secos, Deus levanta uma multidão de exércitos, guerreiros, e os coloca de pé. No verso 3, ele diz: filho do homem, será que esses ossos podem viver? E Deus pergunta para você: filho, você acredita, filho, meu servo, minha serva, que o seu milagre pode acontecer? Deus pergunta para você nessa noite. É no vale de ossos secos, é na hora que está mais difícil, que Deus te pergunta: você crê? É na hora que você está deitado, é na hora que você está chorando, que Deus te pergunta: você crê? Você crê que o seu problema tem solução? Você crê que você pode sair do vale? Você crê que Deus pode mandar um vento forte
e te enviar a vitória. Larebaste canta labadaias. O nosso Deus é vivo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele mata, Ele faz viver, Ele cura, Ele faz a ferida e Ele sara. Ele é o Senhor da vida. Ele faz o que Ele quer. Ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém. Queria que você levantasse e dissesse assim: Deus vai mandar um vento forte e me dar uma saída. Deus vai mandar um vento forte na minha casa e restaurar a minha família. Abrir portas fechadas, restaurar casamentos. Eu vou crer, eu vou profetizar a minha vitória nesta noite. Eu profetizo uma transformação na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, é neste vale de ossos secos, quando você acha que não tem mais solução nenhuma, que Deus vai falar assim: fica de pé. Fica de pé. O que você está vendo? Dificuldade? O que você está vendo? Lamentação? Levanta a tua mão com autoridade e clama pelo meu nome, porque eu vou enviar o meu Espírito Santo para te ajudar. É nesse vale que Deus vai te ensinar a ter fé. A palavra do Senhor fala que a nossa boca tem poder. Então profetiza, acredita. Levanta a sua mão dentro da sua casa. Ande dentro da sua casa como soldado guerreiro. Profetize com mão levantada. Deus vai usar a sua fé. Agora fale para o teu irmão: saia do vale de Baca. Entra no vale de Jaboque. E vai para o vale de ossos secos. E profetize: a tua vitória já chegou. Amém? Então pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Exerça autoridade na sua vida. Deus coloca autoridade nas nossas vidas. Nas nossas mãos tem o fogo santo do Senhor. Quando você tem o depósito lá no céu, Deus te conhece. O meu irmão, ele sempre pregava que o nosso nome tem que ser conhecido no céu, na terra, diante dos homens e lá no inferno. O diabo te conhece. Ele sabe como que você anda na rua. Ele sabe como que você anda dentro da sua casa. O diabo te conhece. Às vezes, muitos de nós não nos conhecemos uns aos outros. Mas Deus te conhece. O diabo te conhece. Lembra daqueles discípulos que foram expulsar demônios e os demônios falaram para ele assim: eu conheço Paulo, eu sei que para quem Paulo, de quem Paulo prega. E vocês quem são? Hã? E vocês quem são? E deu uma surra neles. Então, irmãos, o nosso nome tem que ser respeitado no céu, na terra e no inferno. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Deus conhece a nossa sinceridade. Ele sabe de todas as coisas. E por isso, quando você deposita no céu, você tem a comunhão com o Senhor. Nada, nenhuma barreira vai ficar na sua frente. Então, conserte hoje a sua vida diante do Senhor. Amém? Fique um pouquinho no vale de Jaboque.
até passar para o vale de ossos secos. Amém? É gostoso ficar no vale de Jaboque. Lá no vale de Jaboque tem anjo. Lá no vale de Jaboque tem Deus. Lá a gente vê Deus face a face. É gostoso ficar na presença do Senhor. Vamos buscar a Ele sempre. Amém?